Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio. Saudações ouvintes, passageiros dos ônibus da cidade e população carioca. Eu sou Paulo Valente e nesta edição do podcast Rio Ônibus vamos abordar um dos aspectos mais relevantes de uma mobilidade urbana eficiente: a movimentação econômica e as oportunidades de negócio. E para entender melhor como o deslocamento das pessoas influencia no desenvolvimento de nossa cidade, convidamos o empresário e apresentador do podcast RJ Mais Negócios, da Associação Comercial do Rio de Janeiro, Áureo Ricardo Salles, para o episódio dessa semana. Obrigado por aceitar participar aqui do nosso podcast e te agradeço por ter participado também do teu podcast, que é um sucesso, é um exemplo aí para todos nós. Eu assisto todos porque você traz muita informação, você discute muito a nossa cidade, a nossa economia, e não é restrito como a gente. Eu aqui, a gente fala muito de mobilidade urbana e de transporte. Você fala sobre tudo, todos os aspectos aí da nossa cidade, todas as áreas da economia. Então, parabéns aí pelo trabalho que você faz lá. Legal, Paulo. Obrigado, cara. Obrigado por estar aqui com vocês. Obrigado por você ter ido lá conversar conosco. O nosso objetivo é compartilhar informação. Sim, Nós não somos donos da verdade, mas a Associação Comercial está há quase 215 anos aí e colaborando com o desenvolvimento do Estado, da cidade e do país. sim. Então, esse que é o nosso objetivo. Então, beleza. Então, a gente queria que você falasse um pouco para a gente, então, mais sobre a atuação do RJ Mais Negócios dentro da associação comercial, desse trabalho que ela já faz aí há mais de 200 anos. Então, legal. O podcast é a forma de comunicar, externalizar as ações do centro de negócios. Na verdade, nós temos um centro de negócios na Sim, Associação Comercial do Rio de Janeiro. Esse centro de negócios nós batizamos de RJ+, porque o Rio de Janeiro, pensando no Estado, é muito mais do que a gente tem visto. sim, E a forma de externalizar é o podcast, a gente trazer todo mundo que pensa positivo em favor da cidade, do Estado e do país, usando essa plataforma. Nós temos conversado desde organizações como Raizen, que não estão necessariamente aqui, e aqui eu quero dar uma passada ali pela questão da transição energética, das energias, que é sim, muito mais do que a elétrica, até startups. Então, a gente tem desde a empresa muito grande, onde, via de regra, os CEOs vêm conversar conosco para que a gente possa levar para todo mundo compartilhar esse momento de um bate-papo. É quase que um café, a sim, gente não está ali falando coisas muito técnicas, sim, e as coisas técnicas, se precisar, for, vem para dentro da associação e a gente vai conversar detalhadamente sobre cada tema. sim. E a associação tem comitês, né? Tem grupos temáticos para Tem. tudo lá, tem até o de mobilidade, que a gente faz parte lá com o nosso presidente, João Gouveia, está sempre com você lá discutindo também, o de mobilidade e logística, né? Isso, nós temos o Rebuse, que é uma Sim, o Rebuse também, sumidade sim, nessa questão de transporte de cargas, de logística de uma forma geral, do transporte da população. Então, mobilidade urbana, né? E é um cara muito atuante, muito capaz, que sim, tem liderado durante um bom tempo o nosso conselho e hoje está na NTT. sim. Então, vamos lá. E falando agora do desenvolvimento econômico, a gente não pode falar sobre a nossa economia, sobre o giro da economia, sem a gente falar de mobilidade urbana e, no nosso caso aqui, de transporte público. Na tua visão, qual é a importância de se ter uma mobilidade eficaz para movimentar a economia da cidade do Rio, da nossa região metropolitana? Existe alguma cidade eficiente sem ter um bom investimento em transporte público? Eu não acredito. Pode ser até que tenha. Eu simplesmente não acredito quando você não tem um transporte público adequado. Eu fico muitas vezes pensando, uso muito
o metrô, por exemplo, sim, que para mim faz sentido sair da Barra da Tijuca e chegar ao centro, então muitas vezes paro ali na estação Jardim Oceânico, pego o sim, metrô e tenho certeza do tempo que eu vou chegar. Já usei o BRT, acho que precisamos avançar mais em conforto, em várias questões, para que a gente entenda esse transporte como fundamental e como importante. Por que que eu preciso pegar o meu carro para poder chegar a algum lugar muito mais confortável quando você está sim, em cidades como Luzene, como Madrid, usar o transporte público. sim, Usar o transporte público, você não precisa se preocupar com estacionamento, com nada, nem com trânsito e nem com motoboy, passando por sim, cima do teu carro e ainda reclamando de você. Por que que você está na sua faixa? Eu estou porque é a minha faixa, moço. sim. Isso acontece muito. Você está parado na faixa ali, ainda toma buzinada, ainda toma aquelas olhadas e ainda tiram foto. De agora estão tirando foto do teu carro, não sei para quê. Se você está no ônibus, você só olha lá de dentro e fala, puxa, coitado, deve estar muito estressado com algum problema, Sim, mas não é um problema seu. A gente acaba chegando muitas vezes, e aí vamos fazer essa comparação, saindo da Barra da Tijuca, chegando no centro, que dá 50 minutos, às vezes 1 hora e meia, às vezes, sim. você chega com um estresse que é completamente desnecessário você chegar. E aquela reunião que você teria com o Paulo, você já chega, Paulo, fala rápido, puxa É, vida, você já tem um estresse que não tem nada a ver com o teu sim, foco. verdade. E vamos, você acompanha bem o transporte coletivo aí, você tem visto aí também os ônibus, você anda muito pela cidade, você conhece. A gente tem 2 anos que firmou um acordo judicial com a Prefeitura, com o Ministério Público, para criar esse subsídio que hoje ajuda a manter os nossos ônibus funcionando aqui na capital. E nesse processo de mediação, a gente conversou com muitas entidades, inclusive a Associação Comercial do Rio de Janeiro, para a gente tentar entender esse novo momento da cidade no pós-pandemia e também para mostrar os nossos problemas, a crise que o setor vinha atravessando, e felizmente a gente conseguiu chegar, com a ajuda da Associação Comercial e de outras entidades aí, a um bom termo, fechar esse acordo, que já possibilitou que a gente renovasse a frota com mais de 1.600 ônibus novos, é, mais de 100 linhas tiveram a sua operação retomada, estavam paralisadas. E como é que você, que anda aí pela cidade, que ouve aí os nossos pares, os empresários falando, como é que você está enxergando esse novo momento do transporte por ônibus aqui na cidade? Eu acho bem bacana, viu, Paulo? Porque eu estou vendo uma quantidade de carros novos bem grande. Eu vi que muitos desses carros já são Euro 6, Sim, talvez acho que todos eles, esses novos, são Euro 6, então melhora a qualidade do ar nas cidades. É, você entrar num carro novo, 0 quilômetro, é é diferente. extraordinário, é diferente. É, e eu acho que a gente tem que olhar a, as companhias de ônibus com um outro olhar. Não é só de apontar, porque são empresários que estão fazendo conta, se interessando em investir nesse segmento, Sim, evidentemente, para obter lucro, e obter lucro não é pecado, é justo. verdade. Entender. Isso está fazendo sentido quando há uma discussão, como você falou, desse acordo que houve? Faz sentido ou simplesmente os caras estão falando, gente, para esse retorno que está possível hoje nós termos, não me interessa mais, eu estou fora, tiro o carro porque o combustível está muito caro, ou a conta não fecha. Sim, Então, a população, acho que nós devemos olhar um olhar um pouquinho mais ampliado. Está fazendo sentido? Ao invés de simplesmente falar, nossa, tem pouco ônibus. Quais são os atores? É o poder público e a iniciativa privada. sim. Tem que haver um equilíbrio nessa brincadeira, senão não tem jogo, né? Isso é verdade.
E um outro assunto que está muito em voga hoje, né, até pelas eleições municipais que estão se aproximando, e que começou muito relacionado também ao subsídio e relacionado à questão desse novo momento do transporte público, é a questão da tarifa zero. Como é que você enxerga isso? A tarifa zero, a cidade de Maricá, o pessoal diz, a tarifa zero possibilitou um grande aumento no movimento do comércio, no movimento dos prestadores de serviço, porque o dinheiro que as famílias gastavam com passagem está sendo gasto, digamos assim, com outras coisas. Mas existe um custo, porque não existe o almoço grátis. A tarifa zero tem um custo, e esse custo é bancado, no caso de Maricá, pelo município. Aí dizer, Maricá tem royalties do petróleo, mas outras cidades que não têm os royalties também colocaram a tarifa zero. Temos São Paulo aí que colocou a tarifa zero aos domingos, temos São Caetano do Sul que tem todos os dias, aumentou o movimento, tudo. Então, como é que vocês enxergam isso na associação comercial? Acham que a tarifa zero serve para estimular a economia? Estão preocupados com o custo que a prefeitura vai ter que pagar por isso? Como é que vocês enxergam essa questão? Então, Paulo, a pessoa certa para falar disso, que entende, é o Rebuse. Sim, Eu posso falar como usuário e olhando, tendo essa visão mais holística, sim, maior do processo. Então, novamente, é a questão de quem paga a conta. sim, Acho que faz sentido a gente olhar para as pessoas mais carentes, menos privilegiadas, e falar assim: legal, você pode ter um transporte público de graça e circular melhor pela cidade, aproveitar, se divertir. Se não fosse divertir, falta uma perna do equilíbrio na vida. sim, sim, O cara chega em casa no sábado e aí a molecada fala: pai, o que a gente vai fazer hoje? Aí ele olha e fala: caraca, ou eu compro a carne, ou a gente vai pagar o ônibus aqui para galerinha para a gente ir lá para assistir a uma peça no Teatro Municipal, que é de graça ter a peça nesse dia, por sim, acaso. Mas eu vou gastar uma grana de passagem. sim. Vou gastar uma grana quando chega lá e come. Gente, vamos ver um filme aqui na televisão e vamos comprar carne. Se isso fosse de graça, São Paulo, eu vi uma matéria dizendo que São Paulo está fazendo, parece que nos finais de semana, Sim, não sei se é uma linha só ou se são várias, mas fazendo de graça. Faz sentido, de repente já cobre essa questão da diversão, do entretenimento, sim, as pessoas poderem se deslocar, ir à casa da sogra, lanchar e assim vai. Mas eu vejo como positivo. O que a gente tem que ver é se a conta fecha. E a sim, prefeitura do Rio de Janeiro tem dinheiro para fazer frente a essa despesa. Que modelo seria? As empresas pagam parte no seu vale transporte. sim, E aí, um recorte da população, sim, o camarada que está desempregado. No Rio de Janeiro, acho que está perto de 10% hoje, né? sim, sim, em torno Mas disso. também é relativo, porque tem um monte de gente que está como Está pessoa empregado, mas jurídica. sem carteira assinada, tem o pessoal de PJ, tem tudo isso. Então, é um pouco maquiado o número assim, a gente tem que Eu acho aprofundar que é essa uma pesquisa. conta, eu acho que é uma boa discussão, viu, Valente? Eu acho que é uma boa discussão para nós termos e entender até onde a prefeitura pode ir, se existe esse dinheiro, Sim, e até onde as empresas podem ir nessa história. Não falo empresas de ônibus, sim. Não eu todas. falo É porque hoje todas as as empresas. empresas já pagam o Vale Transporte, então esse Vale Transporte poderia ir também para esse fundo de mobilidade sustentável, que é quem paga hoje o subsídio, paga a conta. É uma questão que a gente vem conversando bastante com várias entidades, aprofundando. Ontem mesmo eu tive uma reunião do Conselho Municipal de Transporte e teve uma apresentação da Casa Fluminense, que é um grupo que faz estudos aí sobre mobilidade, sobre tudo, que faz diversas propostas, e estavam falando sobre tarifa zero. E eles colocaram essa questão. Um dos itens, né, que uma das fontes de recursos para esse fundo de mobilidade ser o Vale Transporte, que já é pago hoje pelas empresas, se fazer essa migração. Com isso, você cobriria boa parte do custo de ter hoje uma tarifa zero para toda a cidade.
ou um subsídio maior, que não seja uma tarifa zero, pagar um preço mais módico ainda, mas para estimular o uso do transporte público. E você colocou muito bem no início da tua fala. Lógico que é um transporte público que tem que ter, não adianta ele ser tarifa zero e não ter qualidade, não ter frequência. A gente tem que dimensionar com crescimento, mas oferecendo uma frequência e uma qualidade nos ônibus que realmente faça com que a pessoa migre do veículo particular para o transporte público. Vai migrar pelo amor, né? Sim, Não ser obrigado. Sabe que, conversando com o prefeito há um bom tempo atrás, ele falou assim para mim: Poxa, Ricardo, para de usar o carro. E aí teve um dia que eu falei assim: tá certo, bobeira minha, vou comprar ali o cartão e vou de BRT para Barra. sim, Cara, ali veio um tempo gigante para chegar, é, sei lá, quase 2 horas, sei lá, não me lembro mais, tem muito tempo, foi antes da pandemia isso, bem sim, antes. Aí você fala, puxa, mas aí para isso eu não estou disposto, eu prefiro sim. pagar um Uber, um táxi e chegar na Barra. Então, eu acho que é isso, para além da poltrona confortável, é, é, tem que haver mais linhas, tem que haver uma. Mas para isso a conta precisa fechar, né, Paulo? É verdade. Esse é o grande problema. O transporte a gente sabe fazer. A gente pode colocar um transporte nível executivo para todo mundo, mas tem um custo. Então a gente precisa Tem saber um como custo. lidar com essa questão. Então, para a gente finalizar aqui, Salles, e já lembrando da nossa conversa no podcast lá da Associação Comercial, e a gente falou uma coisa de custo agora. Está na moda também hoje a eletrificação do sistema de transporte. Assim como a tarifa zero virou um modismo. Todo mundo fala de colocar ônibus elétrico. A gente sabe que tem várias questões. O custo da tarifa, quem vai pagar a conta, qual a infraestrutura necessária para isso. E eu sei que você é um estudioso do tema, então queria que você colocasse aqui para os nossos ouvintes a tua visão sobre essa questão de eletrificação. Você já citou agora a questão do Euro 6, questão das emissões. Queria que você falasse um pouco sobre essa questão aí para a gente encerrar. Paulo, nós estamos num momento de transição, e transição é o que o nome fala, transição até chegar a algum ponto. Precisamos nos movimentar. Uma coisa que eu acho que não faz sentido nenhum, porque eu quero ver quem senta aqui à mesa e garante que aquela matriz é a matriz definitiva. Sim, Olha, essa é a definitiva, nós vamos viver 20 anos para frente, é a matriz definitiva do mundo. Eu tive com Paulo Ferrão, o deputy chair da Comissão Europeia, o presidente da Comissão Europeia de Transição Energética. E está muito claro, não existe uma matriz definitiva. O Rio de Janeiro, a nossa Câmara Municipal, decidiu que seria a elétrica. Eu acho que a gente tem que olhar para o gás. Nós sim, produzimos entre 70% e 80% do gás do Brasil no Rio de Janeiro. Por que nós estamos indo exclusivamente para a elétrica quando nós podemos dar um passo importantíssimo usando o gás natural e até mesmo o biometano produzido aqui no Rio de Janeiro? Eu acho que essa é a pergunta que nós, cidadãos, de uma forma geral, devemos fazer. Maricá, você citou Maricá. Maricá está desenvolvendo um projeto extraordinário. Como ele tem uma questão importante dos royalties, está investindo no desenvolvimento do ônibus a hidrogênio. sim, Então, acho que nós não devemos fechar a questão no ônibus, se ele é elétrico, se ele é a gás, se ele é a hidrogênio, mas sim deixarmos aberto essa discussão e a hora que a conta fecha, se a conta fecha, e a gente viu que fecha para os ônibus do Rio de Janeiro, usarmos o gás, as empresas vão gastar na ordem de 20% a menos no custo do seu quilômetro rodado, se for com gás. sim, Por que eu vou botar elétrico? É porque é muito mais barato, porque
desse jeito ou daquele, a infraestrutura que precisa ser feita para fazer o elétrico. Imagina, você vai recarregar uma bateria daquela em 2 horas. Qual é a quantidade de energia? Imagina uma mangueirinha de água. Sim, Quanto tempo você vai levar para encher a sua piscina, que é a bateria do ônibus, vamos pensar assim, com uma mangueirinha fininha? Vai levar 20 dias. Você precisa de um mangueirão de bombeiros. É sim, assim, você precisa de uma quantidade de energia muito intensa para você carregar rapidamente essa bateria. Temos infraestrutura, a concessionária consegue fornecer, tem subestação suficiente para isso. Olha a conta de São Paulo, 1,6 bilhão que a ANEEL entregou para que a cidade de São Paulo possa ter os ônibus que ela contratou elétricos. sim. Então, olha, eu vou botar um ar-condicionado a mais em casa. Puxa, peraí, quanto é que ele vai consumir? Eu vou ter dinheiro no final do mês para Para pagar pagar essa essa conta a conta? mais? Eu acho que é isso que a população tem que pensar. Eu acho que é isso que tem que pensar, porque, Paulo, a gente tem que parar de votar no amigo do bairro. Você falou bem de eleição que está se aproximando, e votar em quem tem competência, em quem estuda. E, sabe, é assim que a gente vai colaborar nesse processo de transformação. Temos que olhar para o gás que está aqui, movimenta a Sim, economia aqui do Estado e traz uma reserva para o dono da empresa de ônibus. E para o passageiro, você sabe qual é a diferença que tem quando você entra numa picape a diesel ou na mesma picape do mesmo fabricante, a gasolina ou a álcool. sim, Não tem vibração, não tem vibração no carro a álcool. sim. Então, ele também gera uma questão bastante importante, e é parte desse processo de transição. E é isso. Então, é bom conversar com você, que você traz sempre umas ideias novas, umas coisas assim, e essa visão holística aí sobre a cidade. Essa questão do gás até uma discussão que hoje está meio afastada. Pessoas hoje falam muito do elétrico, do Euro 6, do hidrogênio, mas tem pouca gente falando do gás. E a gente tem aqui o estado do Rio, como você falou, é o maior produtor de gás do país. Tem reservas aí consideráveis. Por que não, né? E a infraestrutura seria muito mais barata, já está instalada. A gente conversou sobre isso já. Há 20 anos atrás queriam colocar o gás, mas algumas garagens não tinha rede de gás passando pela rua, era difícil. Hoje a gente já encontra essa rede de gás por todo lado. Temos postos de abastecimento de carros a gás em todos os bairros. Então, essa infraestrutura seria muito mais barata. E o ônibus tem um preço que regula. Muito mais, imagina só, você tem uma garagem e você tem um caminhão de diesel chegando constantemente nessa garagem para te reabastecer, para que você Sim, abasteça seus carros na sua garagem. Aí você tem que fazer contenção, você tem todo um sim. procedimento, IBAMA te avaliando a todo tempo. Vai ser gás, vai ser gás, ele é muito mais leve do que o ar. Se tiver algum problema de vazamento, e a gente está aí mais do que comprovado hoje, com a quantidade de carros abastecidos com gás na cidade do Rio de Janeiro, Sim, principalmente, que não é um problema, mas ele evapora. O sim. risco, esse, comparado com o diesel, dele escorrer e alguém fumando, passar, eu acho que quase ninguém fuma hoje, né? Mas, ok, e acontecer um incêndio, é maior com diesel do que com É, gás, cara. sim, Funciona muito, faz muito sentido para empresa de ônibus. Eu acho que o empresário de ônibus hoje que não vai para o gás, ele está deixando muito dinheiro na mesa. sim. E isso não é bom Não é bom. para Eu estou te ninguém. devendo a gente marcar um bate-papo com os especialistas que nós temos aí lá na CEMOV, que é a nossa federação de mobilidade, que eles têm mais informações para dar. Depois da gravação do podcast, a gente marca um outro dia para conversar com eles, para a gente aprofundar aí essa questão. Tá bom, meu amigo? Bom, bem, Salles, eu te agradeço aqui pela tua participação. Nosso tempo aqui está chegando ao fim. Mais uma vez, um prazer falar contigo.
Paulo, brigadíssimo, e faço votos que os pleitos de vocês sejam ouvidos, que esse setor torne-se um setor bastante lucrativo e bastante importante no desenvolvimento da nossa cidade, do nosso Sim. estado, e no país por consequência, porque nós aqui no Rio de Janeiro somos caixa de ressonância do Brasil. Então, o que funciona bem aparece muito e o que funciona mal aparece muito também. É. Então, é ruim para o país inteiro. Então, vamos avançar com fazer as consciência, coisas boas. Isso aí, é Tá isso bom, aí. então. Obrigado, então. Olha, agradecendo, então, a Áureo Ricardo Salles, empresário e apresentador do podcast RJ Mais Negócios, da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Chegamos ao fim de mais uma edição do podcast Rio Ônibus, que ficará disponível para você ouvir novamente a qualquer momento, para compartilhar com quem você quiser. Na semana que vem estaremos aqui com mais um assunto do seu interesse. Esperamos você. Apresentação e supervisão, Paulo Valente. Roteiro e produção, Peter Barcelos. Produção técnica, One Marketing. Rio Ônibus. Seu dia passa por aqui.